Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 7h36 e vamos fazer contato com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os ouvintes. Nicoli, a gente tem esse contexto de pandemia em que a situação, digamos, a turbulência política no Brasil acabou aumentando ainda mais. Temos esse conflito entre o ministro da Saúde e o presidente da República, um conflito explícito, mas também há outros conflitos, entre eles aqueles estabelecidos entre prefeitos e governadores e o próprio presidente da República. Você vê aí um panorama de um conflito, na verdade, quase federativo aqui no Brasil? Sem dúvida. Aliás, é um conflito que também está ocorrendo nos Estados Unidos, né? Nessa semana a gente viu toda uma polêmica a respeito do Trump com os governadores, a respeito de quem deve tomar a decisão do retorno da sociedade aos seus trabalhos, à sua vida normal. E no Brasil não é diferente, mas há uma grande distinção entre o que acontece nos Estados Unidos e no Brasil, porque o Trump mudou de opinião. E, de fato, ele foi convencido por uma cúpula médica que acompanha o seu governo, assessores, conselheiros, a de fato assumir que a situação é grave. E aqui Bolsonaro, no Brasil, parece tomar a pior das iniciativas, né, fazendo uma aposta absolutamente irracional, mantendo a tese de que o coronavírus não é perigoso e tentando fortalecer o aspecto econômico em detrimento da saúde da população. Então, o que está acontecendo? Né? Baseados em princípios, análises médicas de infectologistas e tudo mais, muitos governadores têm então decretado a paralisação, prefeitos também, de boa parte do comércio, das atividades escolares, entre outros ramos profissionais. Enquanto que o desejo de Bolsonaro é manter tudo aberto e restabelecer a vida cotidiana e normal. Então vejam que é uma aposta equivocada e isso gera polêmica. Afinal de contas, uma das prerrogativas básicas do Estado é garantir o direito à vida. E não é por acaso que muitos juristas conduziram o nome de Bolsonaro ao Tribunal Internacional Penal, né, com a justificativa de que Bolsonaro age contra a saúde pública, contra o direito à vida dos indivíduos, ao, de alguma maneira, estimular as saídas das pessoas às ruas e até mesmo observar análises científicas, médicas a respeito do coronavírus como se fossem qualquer coisa, como se fosse alguma coisa que de fato não condiz com a realidade. Então os bolsonaristas, os que sobraram, né, os, digamos assim, que acabaram adotando uma postura lunática, tal como a do presidente, acabam produzindo esse risco, né, de expandir a quantidade de pessoas infectadas. Então é algo que a gente tem que parar para pensar, né? O próprio STF, essa semana, também passou a discutir se o presidente tem ou não tem o direito de intervir sobre as decisões dos governadores e vice-versa, e tudo se encaminha para que os próprios governadores possam dar diagnósticos e decisões a partir de critérios científicos e médicos, o que me parece ser o correto. Não é o momento em que a gente tenha que contar com achismos, com percepções que não ficam longe de um terraplanismo. Então, acho que é interessante a gente perceber isso, né? Que da mesma maneira, quando alguém diz para o indivíduo que estuda a área de humanas que o nazismo é de esquerda, ou para um físico que a Terra é plana, hoje é o pessoal da área médica que se defronta com uma polêmica também angariada por bolsonaristas. Uma das teses, então, é de que o coronavírus é uma invenção, seja um vírus infectado pela China, que é um absurdo acreditar num elemento desse, ou então de que esse vírus é uma grande construção midiática e que ele não condiz com a realidade e que seria, então, uma gripezinha. Então, esse é o cenário que nós temos hoje. De um lado, a civilidade, a ciência, o conhecimento, e do outro lado, uma ignorância, mas não é qualquer ignorância, é um orgulho de ser ignorante. E é isso que Bolsonaro tem estabelecido no Brasil. Chega a ser uma ignorância birrenta, né? E esse é o pior dos ignorantes. É aquele que não reconhece o erro,
é aquele que não abre a sua cabeça para escutar outras áreas especialistas. Então, Bolsonaro toma uma atitude absolutamente incivilizada, a ponto que o que a gente está vendo no Brasil hoje, união entre partidos, até mesmo de rivais recentes, né? Por exemplo, na última semana nós vimos Lula e Dória trocando alguns afagos em redes sociais, mas é que a questão não é agora de pensar em direita e esquerda, é garantir um direito básico da população, direito à vida, fazer com que os hospitais consigam, de alguma maneira, atender o maior número possível de pessoas, embora o gargalo, enfim, esteja chegando, né, nas nossas mãos. Né? Cada dia que passa aqui no Brasil tem aumentado o número de mortos, a taxa de pessoas internadas não para de aumentar, a construção de hospitais de campanha também. Então, é importante que o presidente modifique a sua posição e exija que a população fique em casa. É o mínimo que o Bolsonaro precisa fazer. Isso só vai fortalecer, se ele não mudar de postura, conflitos não só entre municípios, estados e a federação, mas também entre os três poderes. Tá? Vejam que Rodrigo Maia, membros do STF, se posicionam contra as visões de mundo de Bolsonaro, que são muito excêntricas, peculiares, muito mais supersticiosas do que baseadas na ciência. E isso não é uma atitude republicana. Agora, Nicole, você fez uma alusão ali, uma comparação entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no início da sua fala, e é interessante porque ontem o Mike Pompeo, secretário de Estado do governo Trump, também falou que a OMS precisa de uma mudança radical. A gente sabe que a Organização Mundial da Saúde também é atacada pelos bolsonaristas aqui no Brasil, e sempre dentro dessa lógica de achar um inimigo imaginário que justifique, na verdade, as suas próprias atitudes. Você vê muitas outras similaridades, semelhanças entre a condução durante aí esse período de pandemia do presidente Bolsonaro e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? Bom, existem semelhanças, né, em relação às instituições representativas, né, seja a ONU, seja a OMS. Então, a grande questão que a gente tem hoje é que o único instrumento capaz de criticar a ciência é a própria ciência, e não a ciência como um todo. São métodos científicos, são procedimentos que se superam. Isso faz parte do que é a ciência. Né? A gente tem autores como Thomas Kuhn, que escreveu um livro chamado A Revolução, a estrutura das revoluções científicas, em que ele vai mostrar que a ciência, de fato, passa por períodos de crise, períodos de superação, mas tudo isso dentro de aspectos racionais, experimentais, modelos matemáticos, seja lá o que for. Agora, o que não pode acontecer é que figuras alheias à ciência venham dizer o que tem que ser ciência. São pessoas que não estudaram o suficiente. Acho que em outra entrevista aqui mesmo eu cheguei a comentar isso. Embora nós nem todos tenhamos conhecimentos médicos, e por não termos esse conhecimento, o mínimo que nós temos que fazer é aceitar a voz de um especialista, de pessoas que estudaram, pessoas que anos estão trabalhando nesse setor, e são esses indivíduos que a sociedade deve escutar. E não gatos pingados, forasteiros intelectuais, que é o caso de um Trump, que é o caso de um Bolsonaro. Então, a ideia do governo Trump é romper com a ordem estabelecida pós fim da União Soviética. Uma ordem mundial que estabelecia consensos através de instituições internacionais, construídas a duras penas, né, mesmo durante o período de Guerra Fria, e o Bolsonaro entra nessa onda, talvez sem reconhecer todo esse processo que eu acabo de comentar, e como um verdadeiro oportunista, ataca instituições que têm capacidade de alguma maneira, mexer com toda a sociedade global a ponto de tomar decisões importantes a respeito do controle de vírus e de outras pragas. Né? Então é importante a gente pensar nesses aspectos, né? Porque o que Bolsonaro faz é uma atitude, e o Trump também, são atitudes muitas vezes contra os direitos humanos, contra a civilização, embora o Trump nos Estados Unidos consiga ainda lidar com os dois lados. Né? Ele tem especialistas, conselheiros médicos, né, que de alguma maneira conseguiram ou advertir do perigo do coronavírus, mas vocês viram que nessa semana o próprio Trump acaba mostrando para a imprensa que ele sempre teve razão, que ele nunca mudou de posição, que sempre anunciou que o vírus era um risco, fez uma montagem
com reportagens absurdas, né, do início do coronavírus, dizendo que era a imprensa, na verdade, que estava relativizando o que era o vírus. Então vejam que, ainda que o Trump continue atacando a imprensa e esses órgãos internacionais, pelo menos ele reconhece a gravidade do vírus. Enquanto que Bolsonaro acaba incorporando todo o pacote negativo como um todo, né? Ou seja, ele nega as orientações da OMS, briga com seu ministro da Saúde, sendo que o Mandetta não é grandes coisas, né? A gente não pode esquecer que o Mandetta é um indivíduo que usou com unhas e dentes todas as suas forças para fortalecer todo um processo de decadência do SUS. Agora, diante dessa crise tremenda que nós estamos vivendo, ele muda de discurso, passa a elogiar o SUS, inclusive andar com o colete do SUS, né? Mandetta não é esse anjo que parece ser, mas ainda assim, apesar de tudo, Mandetta é um sujeito infinitamente mais progressista do que o nosso presidente, que não tem a menor capacidade, seja ela intelectual, técnica ou de qualquer gênero, para comentar ou para tomar qualquer decisão a respeito de um tema tão importante como a saúde da população. Mas, de fato, voltando agora à sua questão, existe toda uma onda reacionária, conservadora e essencialmente ignorante que luta contra instituições construídas pela sociedade global nas últimas décadas a duras penas, com dificuldades de arrecadação de verbas, com dificuldades de expandir ajuda internacional para lugares inóspitos, onde temos doenças, onde temos famintos, onde temos todo tipo de situação. Então, é algo que a gente tem que parar para pensar. O Bolsonaro não sabe o que está dizendo, não tem condições, não tem nenhuma condição de direcionar a sociedade. Ele não é um técnico, ele literalmente é um paraquedista, né? Ele é formado no Exército como paraquedista e permanece como paraquedista na condição de presidente. Logicamente, se a gente entender a metáfora, né? Sem dúvida, Nicole. Agora a gente vai à participação de Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Prazer em falar também com o nosso querido Nicole Ramírez. Bom, vamos falar ainda a respeito desse governo paraquedista, né, Nicole? Essa lembrança eu foi não tô muito boa. aqui. Vamos ver agora se você consegue ouvir aqui. Oi, Nicole. Vamos tentar aqui ver. Nicole, você me ouve ainda não? Não está ouvindo, ele está esperando. Vamos ver aqui se a parte técnica, né? Nossos colegas da parte técnica, se a gente consegue fazer com que ele nos ouça aqui. Bom, de qualquer forma, enquanto a gente não consegue, Glauco, você me ouve? Eu ouço, Marilu. Pois é, acho que você vai ter que fazer. Fala para o Nicole que você vai fazer uma ponte, então, para ele não ficar. Nicole, então você aguarda um pouquinho que a Marilu vai fazer a pergunta e eu aqui sintetizo para você, tudo bem? Tudo bem, sem problema. Tá certo. Então vamos lá. Problemas aqui do isolamento, né? Bom, Glauco, queria que ele comentasse a respeito da decisão, né, da Procuradoria-Geral da República, que pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub, para investigar a ocorrência do crime de racismo contra os chineses, por conta daquela postagem, né, que ele fez nas redes sociais, usando a Turma da Mônica, onde ele estava realmente provocando, né, os chineses, trocando ali a letra R pela letra L, né, satirizando aí, por exemplo, os chineses que trocam efetivamente essa letra quando estão aprendendo português. E foi o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques, que entrou com esse pedido no STF, né? O caso chegou à Procuradoria-Geral da República a partir de uma representação do PSOL e de uma outra pessoa que não se identificou. E como que ele vê, né, a primeira vez, né, que a PGR está entrando aí com um pedido no STF com um membro do próprio governo, né? O que isso está representando na opinião dele?
Então, Nicole, a Marilu quer saber, na verdade, a sua avaliação em relação ao primeiro pedido da PGR de abertura de inquérito contra um integrante do governo, feito contra o ministro Abraham Weintraub, justamente para que seja investigada a questão de um suposto racismo, né, naquela postagem ali que ele usa, a Turma da Mônica, para fazer ali uma alusão que de fato é racista contra os chineses. Sim, né? É curioso que parte dos nossos ministros sequer são especialistas nos próprios ministérios que ocupam, né? E que dirá de outros assuntos, né? De áreas técnicas, relações internacionais, o ministro da Educação é um exemplo disso, né? Então, vejam que é um indivíduo absolutamente despreparado, é uma reflexão que a gente precisa fazer, preconceituoso, contra as demandas sociais da população negra, de LGBT, e agora ele também se mete a discutir saúde com um dos principais parceiros comerciais do Brasil, que é a China. Então vejam que isso desagradou a embaixada chinesa aqui no Brasil. Algumas semanas atrás, um problema parecido ocorreu também contra o membro do governo. Parece, né, pelos que os jornais passaram, né, nas últimas semanas, o próprio Bolsonaro tenta ligar para o presidente chinês, o Xi Jinping, e o presidente chinês nega a ligação de Bolsonaro. Então isso mostra que há uma relação estremecida diplomática entre Brasil e China, e me parece que o problema só não se torna pior diante da situação de pandemia que nós estamos vivendo. Aliás, é exatamente a pandemia que, de alguma maneira, dá a todos os partidos e à sociedade uma sobrevida a Bolsonaro, né? Porque não é a situação, não é o momento adequado para a gente pensar numa substituição de governo e até mesmo retirada dos ministros. É importante que eles se mantenham nos cargos diante de uma situação de crise, apesar de ser o governo do Bolsonaro, porque gerar mais instabilidade política seria absolutamente insalubre, seria algo que não traria nada de positivo para a sociedade nesse instante. Então, é um momento em que, apesar do governo ser do Bolsonaro, a gente tem que, de alguma maneira, ajudar o Estado a resolver esse problema, né? É a vida das pessoas que está em jogo, né? O que menos importa agora é se o indivíduo é de esquerda, de direita, se gosta ou não gosta da China, mas isso não tira a razão do PGR para iniciar um processo contra o ministro da Educação. Mas esse deveria ser o instante em que todos os ministros deveriam apoiar o Mandetta, deveriam apoiar políticas de Estado para proteger a sociedade e, da melhor maneira possível, selar acordos contra os países que fornecem insumos para a saúde brasileira, entre eles a China. Então, a declaração do ministro da Educação foi desastrosa, porque ela acaba gerando uma briga desnecessária diante de um país que é praticamente uma nação, a China, né, que tem quase que um monopólio da exportação desses insumos, né, desde máscaras, máquinas para procedimentos médicos e tudo mais. Então, vejam que não há nada que justifique essa posição do ministro. Fora o fato de que ele é um desses sujeitos que realmente acredita que esse vírus é uma invenção da China, de laboratório, esse tipo de coisa toda. Assim como um dos filhos de Bolsonaro. E tanto é que esse vírus, por essa cúpula bolsonarista, é chamado de vírus chinês, né? O que também por si só é preconceituoso. E a gente sabe muito bem que esse vírus não tem identidade, não tem nacionalidade, e ele pode ter surgido por qualquer motivo, ainda ninguém sabe exatamente dizer por quê. Desde um aquecimento global, um vírus congelado há milênios, de repente volta a circular, ou então pode ter sido uma mutação, pode ter sido qualquer coisa, né? Então vejam que enquanto a gente não tiver critérios científicos para definir qual é a origem e de que maneira esse vírus de fato se comporta, enfim, a gente não tem como acusar esse ou aquele país, que já é ridículo por si só, e muito menos achar que que esse vírus foi criado de alguma forma de propósito, né? Isso é um absurdo. Tá certo, Nicole. Queria agradecer muito a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Muito obrigado e bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo,
Paulo Nicoli Ramires. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.